isso aí, vamos dar início a mais uma aula de geografia, hein? Segundo ano! É isso aí, vamos então à questão de número 1. Após a Segunda Guerra Mundial, o continente europeu foi dividido em duas partes: Europa Ocidental, capitalista, e Europa Oriental, socialista. Que países adotaram um sistema socialista? Lembrando que a Segunda Guerra Mundial foi travada entre dois grupos: o grupo do eixo, que era composto por Alemanha, Itália e Japão, e o grupo dos aliados, que era composto por França, Inglaterra, Rússia e Estados Unidos, né? Então, os países aliados, Inglaterra, França e Estados Unidos, desembarcaram na Normandia e vieram libertando esses países de oeste para leste. E a Rússia, que tinha sido invadido por Hitler no outro extremo, conseguiu derrotar as tropas de Hitler e veio libertando esses territórios até chegarem no meio da Europa, que é a Alemanha, a cidade de Berlim. Então, esses países que entre a Rússia e Berlim foram libertados, eles acabaram adotando um sistema socialista. E são o nome desses países que eu perguntei para vocês nessa primeira. É isso aí, então são 7 países, acompanhem comigo: Albânia, Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Lembrando que a Tchecoslováquia se dividiu em 1993 em República Tcheca e República Eslovaca. E a Iugoslávia também se dividiu em várias repúblicas, entre elas Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, entre outros, né? É isso aí, a resposta certa então são esses 7 países. Vamos para a questão 2? Maravilha, vamos continuar? É isso aí, vamos à questão de número 2. Como ficou a situação da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial? Como ficou a situação da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial? Ficou assim, ó. Observem, a Alemanha então foi dividida em duas: Alemanha Ocidental, que ficou sob domínio do sistema capitalista, e a Alemanha Oriental ficou sob domínio da União Soviética, ok? A parte capitalista da Alemanha, na verdade, a princípio foi dividida em 3 partes. Uma parte para a França, uma para a Inglaterra e outra parte para os Estados Unidos. E aí eles juntaram, né, e fizeram aí a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental ficou com a Rússia. Agora, dentro da Alemanha Oriental, tinha a cidade de Berlim. E a cidade de Berlim, então, foi dividida também em 4 partes. E aí teve a junção das 3 partes capitalistas, né? E ficou a parte socialista, a cidade de Berlim. E foi na cidade de Berlim que construíram um muro dividindo o capitalismo do socialismo. As pessoas do socialismo é que queriam passar para o sistema capitalista, e aí a parte capitalista de Berlim acabou sendo uma vitrine do sistema capitalista, né? E aí as pessoas queriam sim pular esse muro, morreram cerca de 70 pessoas tentando pular esse muro. Existem aí alguns filmes desse gênero, a esse respeito, né? Nós temos lá Entre Dois Amores, eu não sei se esses filmes tem na internet, passou na Band algumas vezes. E tem The Wall, que eu gosto muito, que é do Pink Floyd, que as músicas são sobre o muro, mas de uma forma rock and roll, de uma forma poética, assim, mas eu gosto muito também. Se você quiser escutar, escute lá The Wall, procure no YouTube os vídeos do The Wall, são algumas animações assim bem fora da caixa, tá ok? Vamos a outra questão? Chegou a hora dos jogos de poder. Excelente, excelente! É isso aí, voltamos agora com a questão de número 3. A questão de número 3 é: observe o mapa da página 25, cite os países que adotaram o sistema socialista por continente. Então, observando aqui o mapinha da página 25, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que a Europa são aqueles que eu já citei na questão anterior, não vou repetir aqui, tomar o espaço aí dos outros continentes, né? Na Ásia, nós tivemos a China, que está aí dominando o mundo, né? A China hoje é considerada um país socialista, mas o que tem na prática é apenas um governo socialista, né? A economia acaba sendo de mercado, a economia capitalista, ok? E aí nós temos a Mongólia, um pouco mais ao norte da China, Vietnã,
um dos textos que nós lemos em sala de aula, e a Coreia do Norte, né? Então teve a Guerra da Coreia do Norte em 53 e a Coreia ficou dividida em Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul capitalista. Não temos, é um país muito fechado a Coreia do Norte, inclusive os casos de coronavírus nós não sabemos se chegou lá. A Coreia do Sul, por outro lado, capitalista, é um país bastante desenvolvido, um país que já foi pobre, hoje é considerado um país bastante desenvolvido, foi um dos países que saíram na frente aí no combate ao coronavírus, testaram uma grande parte da população, já ficaram sabendo então onde estavam os infectados, onde estavam o vírus, e aí tomaram as providências, e eles já estão voltando à atividade, passaram apenas um mês aí lutando contra o coronavírus. Estão voltando às atividades aos poucos agora. Bom, mas enfim, então, na Ásia nós temos a China, o Vietnã, a Coreia do Norte, né? E aí, o que nós conhecemos como Oriente Médio, nós temos o Iêmen, né? Vocês viram lá no mapa o Iêmen. Ok? E aí vamos então para a África, um pouco mais abaixo. Na África nós temos o Congo, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Os países aí que, principalmente Angola e Moçambique, pertenciam a Portugal. Quando eles se libertaram, Portugal demorou para libertar, né, para ceder a liberdade a esses países, eram colônias portuguesas, eles acabaram adotando o sistema socialista. E na América? Na América nós tivemos a experiência de Cuba, pretendo dar uma aula de Cuba para vocês ainda, estive em Cuba em 2017, foi fantástico. No Chile, o Chile tem um filme chamado Machuca, que é sobre esse socialismo no Chile, que foi fantástico, porque as pessoas escolheram o socialismo. Salvador Allende, o candidato socialista, foi eleito pelo voto direto. Depois os Estados Unidos começou a barrar o socialismo na América, começou com medo que esse socialismo se alastrasse, se expandisse para outros países, ele começou a incentivar os golpes militares no Brasil, e o golpe militar no Brasil e nos países da América Latina. E o Brasil sofreu um golpe militar em 64, a Argentina também teve golpe militar, e o Chile, então, uma das experiências socialistas, acabou entrando o Pinochet, e o Pinochet, né, as tropas do Pinochet, armadas, acabaram matando aí Salvador Allende. Enfim, não foi uma experiência que teve um final muito bom para o Salvador Allende, sobretudo, né? Bom, é isso então, gente. Vocês escreveram nessa questão os países da Europa, que nós já tínhamos dito, os países da Ásia, os países da África e os países da América. Vamos à próxima questão? Isso aí, questão de número 4. O que eram os países de terceiro mundo? Depois então da libertação das colônias como Moçambique, como Angola, esses países então não eram nem de primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos, não eram de segundo mundo, países socialistas, então eles passaram a ser de terceiro mundo. Esses países que se libertaram, que eram colônias, e os países também latino-americanos aqui do nosso continente americano, eram conhecidos também como países de terceiro mundo. Tá ok? Então, países de primeiro mundo, capitalistas. Países de segundo mundo, socialistas. Países de terceiro mundo, países pobres. Tanto faz se eram socialistas ou capitalistas. Ok? Próxima questão. Meus parabéns para o nosso vencedor ganha-pão. É isso aí, questão de número 5. Como era a relação de Cuba com os Estados Unidos e com a União Soviética? Com a União Soviética era uma boa relação, né? A União Soviética incentivou aí, né? A Revolução aconteceu em 1959. Fidel Castro, Che Guevara, os grandes heróis da Revolução Cubana, derrubaram o ditador Fulgêncio Batista e instalaram aí primeiro país socialista da América, na América Central, né? Nossa, você vai a Cuba, é por história, a cidade é muita história viva, nas ruas, nos carros, na arquitetura, é fantástico. Mas aí o seguinte, uma das características do sistema socialista é estatização, foi tudo estatizado. E Cuba, antes
de se libertar aí do ditador Fulgêncio Batista, era quintal dos Estados Unidos. Tinha uma série de empresas americanas, tinha cassinos americanos em Cuba. Então tudo isso deixou, né, o governo cubano de Fidel Castro passou a mão em tudo, estatizou tudo, desculpa, mas é uma revolução, perdeu o Playboy. Os Estados Unidos, a partir dessa medida de Fidel Castro, fechou o comércio com Cuba, né? Então Cuba até hoje tem um embargo econômico e o Cuba não pode fazer comércio com nenhum país na América, né? Os países americanos que fizerem comércio com Cuba deixarão também de fazer comércio com os Estados Unidos. E quem quer perder o comércio com os Estados Unidos? Cuba, então, a partir da década de 80, né, quando a Rússia deixou de apoiar, a Rússia se desintegrou em 1991, Cuba perdeu o apoio da União Soviética. A União Soviética comprava produtos de Cuba e a União Soviética era lá do outro lado do mundo, né? Comprava produtos de Cuba, incentivava, então, aí, financeiramente, vendia petróleo subsidiado, né, vendia petróleo mais barato do que o mercado para Cuba, mas quando a União Soviética se desestruturou, Cuba afundou, porque sem o apoio soviético e com o embargo econômico americano, então o que se luta hoje, o que o Barack Obama estava lutando era para de repente voltar, né? Estamos vivendo outra época e então seria interessante voltar a ter essas relações comerciais com Cuba, que é uma ilha. Não tem como uma ilha suprir todas as necessidades de produtos para uma população, né? E aí eles colocam muito a culpa nesse embargo econômico dos Estados Unidos. Mas vamos ver se os ares da democracia sopram em Cuba, se eles, né, fazem aí uma transição política para o sistema capitalista, que é o que nos resta, para uma social-democracia, para que eles alcancem aí, quebrem esse embargo econômico e possam fazer comércio com os países da América Latina e da América Anglo-Saxônica também. Eu torço por isso. Então é o seguinte, como que ficou? Como era a relação de Cuba com os Estados Unidos e a União Soviética? Então, a partir de 1959, com a Revolução Cubana, Cuba corta relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos cortam relações com Cuba, certo? O embargo econômico. E como era a relação com a União Soviética? Era uma ótima relação. A União Soviética, eles vendiam petróleo subsidiado e compravam produtos de Cuba para fortalecer a sua economia. Tá ok? É isso aí, então vamos para a próxima questão. É isso aí, vamos à questão de número 6. Quem criou o termo cortina de ferro e o que designava esse termo? Quem criou o termo cortina de ferro foi Winston Churchill. E a gente fala sempre, Hitler era o ditador lá da Alemanha, Mussolini era da Itália. E quem estava no poder na Inglaterra? Exatamente, a Inglaterra tinha um primeiro-ministro, que era o Winston Churchill. Ele que comandava os exércitos ingleses e fez parte da elaboração aí do desembarque na Normandia e da retomada da Europa, né? Ele dizia que a democracia é um sistema muito ruim, mas ele não conhece nada ainda melhor do que o sistema democrático. Vamos lá com Churchill, Winston Churchill. Ele criou então o termo cortina de ferro, e o termo cortina de ferro então separava os países socialistas, daquele que nós citamos anteriormente, Romênia, Albânia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Polônia. Separava esses países, era exatamente a fronteira desses países com os países capitalistas, a Áustria, a Alemanha Ocidental, né? Era a divisória ali entre os países socialistas e os países capitalistas, uma cortina de ferro. Próxima semana eu vou pedir para que vocês desenhem o mapa da Europa e façam essa divisão aí da cortina de ferro, países socialistas em vermelho, países capitalistas em azul, tá ok? Esse é um assunto para próxima aula. Respondida a questão? Winston Churchill, cortina de ferro, separação do socialismo e do capitalismo.
É isso aí, então vamos à questão de número 7. O que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall foi um plano de ajuda aos países europeus. Vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, terminou em 1945 e os países da Europa ficaram bastante destruídos com essa Segunda Guerra Mundial. Para recuperar a economia dos países europeus, os Estados Unidos então traçaram esse Plano Marshall. Na época, o presidente dos Estados Unidos, o Henry Truman, ele adotou esse plano elaborado por George Marshall, um dos seus generais, né? Esse plano de ajuda possibilitou que a Europa reconstruísse a sua economia. Ok? Então o que foi o Plano Marshall? Plano de ajuda aos países europeus possibilitou a reconstrução da sua economia. É isso aí, até a próxima questão. Certo, não há tempo a perder. Aqui está. O que é isto? Parece que estamos indo para outro lugar totalmente diferente. Isso aí, vamos então à questão de número 8. O que é a OTAN e quais são os seus objetivos? Então a OTAN foi criada em 1949 com o objetivo de impedir a expansão dos países socialistas, né? Então os países capitalistas se uniram e disseram, olha, e até aqui, qualquer coisa, as tropas da OTAN eram muito citadas nos noticiários, mas como a Rússia acabou oficialmente em 1991, os objetivos da OTAN tiveram que mudar. Então os objetivos da OTAN hoje são proteger os países membros, são 28 países membros, dentre os quais tem até alguns países socialistas. Tá ok? É isso aí, vamos para a próxima questão. É isso aí, vamos então à questão de número 9. O que foi o Pacto de Varsóvia? Então, para contrapor a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que foi criada em 1949, foi criado em 1955 o Pacto de Varsóvia. E o Pacto de Varsóvia estabeleceu o seguinte, era um grupo criado e formado pela União Soviética e pelos países que tinham adotado o sistema socialista. Mas na prática, esse exército criado, ele acabou servindo mais para manter esses países sob as rédeas de Moscou, né? Os países não tinham a liberdade de optarem, era um regime totalmente totalitário e qualquer manifestação contra o regime tinha uma repressão muito grande, né? Isso dá para se ver lá em Trotsky, uma minissérie que tem no Netflix. Vai lá, Trotsky é bem legal, mas o idioma é russo ou espanhol, assistir em espanhol, tudo bem. É isso aí então. Pacto de Varsóvia começou em 55, terminou na década de 90, né, com o fim da União Soviética. Servia, em tese, para proteger os países socialistas dos países capitalistas. Até mais, vamos à próxima questão. Aqui vai a pergunta. É isso aí então, como estão vocês? Aí chegamos à questão de número 10, hein? Finalmente aí a questão de número 10. 10 é um número mágico, né? O primeiro número com 2 algarismos. Mas é isso aí. Faça um paralelo entre o Comecon e o Mercado Comum Europeu. Então você ia falar o seguinte, que o Comecon foi o Comitê aí de Assistência Mútua dos Países Socialistas. Era um grupo que se ajudava mutuamente. A Rússia, os países do leste europeu que eu já citei, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia. Posteriormente entrou Cuba, entrou a Mongólia, né? Então era um grupo de países socialistas se ajudando aí após a Segunda Guerra Mundial. E, por outro lado, na Europa, nós tivemos o embrião do que seria a União Europeia. Começou então com Luxemburgo, Bélgica e Holanda, 3 países minúsculos, como vocês irão ver
quando desenharem o mapa da Europa. Posteriormente entrou outros países que são maiores, né? Com economias mais fortes, a Alemanha Ocidental, a Itália e a França. Então, trocando em miúdos, o paralelo que você tinha que fazer era esse. O Comecon, um grupo de países socialistas, se juntavam, se ajudavam aí, vendiam petróleo subsidiado um para os outros, né? A Rússia comprava o açúcar aqui de Cuba, na América, super longe. Então é esse tipo de ajuda que o Comecon propiciava para os seus membros. E a União Europeia, que hoje são 27 países, e os membros desses 27 países, 26 agora com a saída, com o Brexit, com a saída da Inglaterra, eles trocam mercadorias sem pagar taxa de alfândega e a sua população pode circular aí com o mesmo passaporte. É isso então, ok? Respondido? É isso aí, parabéns para você que acertou as 10 questões, parabéns para você que acompanhou aí no caderno, apagou, corrigiu, voltou o vídeo. É isso aí, gente, é o que nós podemos fazer nessa época de coronavírus, né? Eu tô aqui, vou produzir esse vídeo semanalmente com vocês, de acordo com a atividade que eu fizer. Daqui a pouco vou fazer mais um vídeo para vocês, explicando a atividade da semana que vem. Vocês acompanhem minhas lives no Facebook, né? Estarei lá postando os recados também no WhatsApp, no Teams e em todos os lugares que forem possíveis a nossa comunicação aqui pelo YouTube, ok? É isso aí, fiquem com Deus, leiam lá a minha página, o Diário de Agnes e Tom, hein? No Facebook, tá lá, só digitar Diário de Agnes e Tom, estou capítulo 70, já chegando na fase final da história. Acompanhe essa história, é uma história bem bacana, de personagens que estiveram aí na escola. Eles estão estudando, vocês estão em quarentena, mas eles estão indo para a escola. É isso aí, até mais, a gente se vê a semana que vem, tchau! Senhoras e senhores, moças e rapazes, alguém conseguiu a vitória! Aqui está! Maravilha! Quem diria? Nosso aventureiro bem servido entrou fervendo nessa rodada e agora ele é o pedaço de cachorro-quente mais quente do pedaço. Parabéns! E por ter obtido a vitória, você ganhará o cobiçado pergaminho do conhecimento. Compartilhe o conhecimento ou guarde-o para si. Se sua cabeça explodisse de orgulho agora, não te culparia. Só me resta agradecê-los por terem jogado e participado com tanto gosto e entusiasmo. Obrigado mesmo. Vocês devem orgulhar-se de si mesmos por tornarem o maravilhoso mundo do conhecimento mais rico por isso. Até a próxima, amigos. Tchau!